Pergunta: como foi a descoberta de um buraco negro e quais são todas as teorias em volta do que tem dentro dele? Cara, então vamos lá, olha só. A história do buraco negro, ela começa muito antes da gente ter telescópio potente. Muito antes até da própria teoria da relatividade existir, tá? Lá no século XVIII, um cara chamado John Michell, lá na Inglaterra, ele já tinha uma ideia que era meio maluca para a época. Ele pensou o seguinte: e se existir uma estrela tão massiva, mas tão massiva, que nem a luz consegue escapar dela, tipo, ela ia ser invisível, né? Porque sem luz a gente não vê nada. E isso ele pensou com base na física de Newton ainda, ou seja, usando a ideia de gravidade que o Newton tinha criado. E o mais doido é que outro cara, o Laplace, lá na França, pensou a mesma coisa de forma independente. Mas, cara, naquela época isso aí era só uma especulação, uma curiosidade matemática, ninguém levava muito a sério, não. Só que aí, aí veio o século XX, né? E aí entra em cena ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. O cara revolucionou tudo com a teoria da relatividade geral em 1915. E o que a relatividade geral dizia, né? Ela mudava completamente a ideia de gravidade. Não era mais uma força agindo à distância como Newton falava. Na relatividade do Einstein, a gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Tipo assim, você coloca um objeto massivo no espaço e ele deforma esse espaço como se fosse um lençol sendo puxado por uma bola de boliche no meio. E os outros objetos se movem por esse espaço deformado. A luz, inclusive, que a gente achava que era intocável, também segue esse espaço curvado. Isso foi uma revolução, só que ainda era tudo teórico, tá? Ninguém tinha visto, ninguém tinha detectado nada. E mais, o nome buraco negro só foi aparecer bem depois, nos anos 60, quando o físico John Wheeler cunhou o termo. E aí sim, a comunidade científica começou a aceitar melhor essa ideia, porque o pessoal estava descobrindo umas coisas meio estranhas no espaço, uns objetos que emitiam muita radiação que pareciam ser muito compactos e massivos. E aí começaram a desconfiar que aquilo podia ser o quê? Buracos negros. Então toda aquela matemática lá de trás, aquelas contas que pareciam maluquices, começaram a fazer sentido. Era como se a natureza tivesse dado um jeito de mostrar, ó, aquilo que vocês achavam que era só brincadeira de papel, tá aqui no universo, funcionando de verdade. Então, cara, olha só como foi, né? Uma ideia que nasceu lá no século XVIII, meio no chute, baseada numa física que hoje é considerada ultrapassada, foi ganhando forma com Einstein, foi se consolidando com outros físicos e só bem depois começou a ser levada a sério. E tudo isso sem ninguém ver o bicho ainda. Era só matemática, só previsão teórica, mas com consequências tão malucas, tão extremas, que não dava para ignorar. O buraco negro, antes de ser visto, já era um dos objetos mais fascinantes do universo. Beleza, então olha só. Depois que a galera começou a aceitar a ideia dos buracos negros, o próximo passo era tentar encontrar alguma evidência de que eles realmente existiam, né? Porque até então era tudo baseado em conta, em previsão matemática. E aí entra uma das coisas mais interessantes na história da ciência, o momento em que a teoria encontra a observação. E esse momento começou a ganhar força ali pelos anos 60 e 70, quando os instrumentos começaram a ficar mais potentes, né? Os radiotelescópios começaram a captar umas paradas meio esquisitas no céu, e aí os astrônomos começaram a pensar: opa, isso aqui pode ser um buraco negro. E isso é uma das coisas mais fascinantes. O buraco negro em si, ele é invisível, porque nem a luz escapa dele, mas ele bagunça tudo em volta. Ele suga a matéria, distorce o espaço, faz estrelas girar de forma esquisita, emite radiação absurda quando a matéria cai no disco de acreção. Esse disco de acreção, aliás, é tipo uma estrutura que se forma quando a matéria vai caindo em espiral para o buraco negro. E isso aquece tanto que emite radiação poderosa, principalmente raio-x. É essa radiação que a gente consegue detectar. Então o buraco negro vira meio que um ladrão que a gente não vê, mas sabe que ele está ali porque tudo em volta dele está um caos. Mas aí o salto mesmo veio com a detecção de ondas gravitacionais. Isso sim foi histórico. Em 2015, o LIGO, que é um observatório nos Estados Unidos, captou uma ondinha no espaço-tempo causada pela colisão de dois buracos negros. Tipo assim,
dois buracos negros que estavam orbitando um ao outro se fundiram. E essa fusão gerou uma perturbação tão forte que se espalhou pelo universo inteiro. E mesmo depois de bilhões de anos viajando, essa ondinha chegou aqui e foi detectada pelos instrumentos supersensíveis do LIGO. Foi a primeira vez na história que a gente ouviu o universo, ao invés de só ver, e o que foi detectado batia direitinho com o que as equações da relatividade geral previam. Então, além de confirmar que os buracos negros existem, a gente confirmou mais uma vez que o Einstein estava certo. Isso foi um marco, e como se não bastasse, veio outro momento absurdo, a imagem do buraco negro da galáxia M87. Isso aconteceu em 2019 com o projeto Event Horizon Telescope. Os caras pegaram radiotelescópios do mundo inteiro, conectaram tudo para funcionar como se fosse um telescópio do tamanho da Terra. E com isso conseguiram fazer a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro. Cara, isso foi inacreditável. A gente viu um anel brilhante com um centro escuro, que é justamente o que a teoria previa. O centro escuro é a sombra do buraco negro. O anel brilhante é a luz da matéria girando em alta velocidade ao redor dele. Aquela imagem foi uma vitória da ciência, porque não era só uma foto, era a confirmação visual de décadas de teoria. Outra evidência muito forte vem do centro da nossa própria galáxia. No núcleo da Via Láctea tem um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. E como que a gente sabe disso? Porque tem um monte de estrela girando em volta dele a velocidades absurdas. E quando os astrônomos traçaram a órbita dessas estrelas, viram que só podia ter um objeto invisível extremamente massivo no centro. E mais uma vez, as contas bateram. Buraco negro. Então hoje a gente sabe que praticamente todas as galáxias têm um desses no centro, inclusive as galáxias mais distantes que a gente observa com telescópios como o James Webb. Parece que os buracos negros são peças fundamentais na formação e evolução das galáxias. Então assim, ao longo das últimas décadas, o buraco negro saiu do mundo da teoria maluca para ser um dos objetos mais observados indiretamente no universo. A gente ouve ele, vê o efeito dele, fotografa a sombra dele, mede o que ele faz com estrelas e com espaço ao redor. E tudo isso só reforça como esses objetos são reais, são fundamentais e ainda tem muito mistério em volta. Porque por mais que a gente consiga ver os efeitos, o que acontece lá dentro depois do horizonte de eventos. Aí, meu amigo, aí é outra história. Aí que o negócio começa a ficar mais maluco ainda, porque agora a gente entra naquela parte onde a ciência já sabe que o buraco negro existe, já viu os efeitos dele, já detectou a onda gravitacional, já tirou foto da sombra. Mas e aí o que tem lá dentro? Como ele se comporta de verdade? E é aí que surgem as teorias mais doidas, mais difíceis, mais cabeludas mesmo, aquelas que desafiam tudo que a gente entende de física até hoje. Porque o buraco negro, ele não é só um objeto esquisito, ele é um laboratório natural para os limites da física. Ele é onde a física clássica quebra, onde a relatividade entra em parafuso e a mecânica quântica começa a dar sinais de que algo não está batendo. Vamos começar com a singularidade, né? A tal da singularidade é o centro do buraco negro, onde a densidade é tão absurda, mas tão absurda, que o espaço e o tempo se curvam infinitamente. Isso significa que as leis da física, como a gente conhece, simplesmente não funcionam mais ali. A relatividade geral não consegue explicar o que acontece nesse ponto. E aí entra o primeiro problema, porque se a teoria mais bem-sucedida da gravidade não funciona num lugar, isso quer dizer que tem alguma coisa faltando, tem alguma peça do quebra-cabeça que a gente ainda não encontrou. E é por isso que os cientistas ficam tão fissurados em estudar buracos negros, porque eles são o limite, o ponto onde tudo que a gente sabe começa a falhar. E aí vem outro problemão, o tal do paradoxo da informação. Isso foi o Stephen Hawking que levantou lá nos anos 70. Ele mostrou que buracos negros, apesar de não deixarem nada escapar, emitem uma radiação muito fraquinha, que ficou conhecida como radiação de Hawking. Essa radiação surge por causa de efeitos quânticos perto do horizonte de eventos. Só que essa radiação não carrega informação nenhuma sobre o que caiu no buraco negro. E isso, cara, é um problemão, porque uma das regras mais fundamentais da física quântica é que a informação não se perde. Ou seja, se você joga um objeto com uma determinada configuração de partículas num buraco negro, essa informação
deveria de alguma forma ser preservada. Mas a radiação que sai não conta nada disso. Então, para onde vai essa informação? Esse é o tipo de coisa que deixa físico acordado de madrugada. Porque não é só um detalhe, é uma crise entre duas teorias que funcionam muito bem separadas. A relatividade geral explica o universo em escala grande, estrelas, planetas, galáxias. E a mecânica quântica explica o mundo microscópico, átomos, partículas, tudo isso. Mas quando você joga as duas para trabalhar juntas num lugar extremo, como o buraco negro, elas entram em conflito. E é por isso que muita gente diz que o buraco negro é o caminho para chegar numa teoria de tudo. Uma teoria que unifique a gravidade com a mecânica quântica. Uma teoria que funcione no universo inteiro, do menor ao maior. E aí surgem as teorias mais ousadas. Uma delas é a tal da gravidade quântica. A ideia é tentar quantizar a gravidade, ou seja, aplicar os princípios da mecânica quântica também à força gravitacional. E uma das candidatas mais faladas para isso é a teoria das cordas. Nessa teoria, as partículas fundamentais não são pontinhos, mas sim cordas vibrando em diferentes frequências. E essas cordas podem explicar tanto as partículas que a gente conhece como graviton, que seria a partícula mediadora da gravidade. Se o graviton for detectado um dia, seria uma baita pista de que estamos no caminho certo para unificar tudo. Mas até agora ele é só hipotético. Outro caminho é a gravidade quântica em loop, que tenta quantizar diretamente o espaço-tempo. Ela sugere que o espaço e o tempo são compostos por unidades mínimas, como se fossem pixels, sabe? Tipo, o espaço não é contínuo, ele é feito de pedacinhos. E isso mudaria completamente como a gente entende a estrutura interna de um buraco negro. Em vez de ter uma singularidade, talvez o centro do buraco negro seja uma região extremamente densa, mas finita, o que resolveria vários dos paradoxos que a relatividade cria. E não para por aí. Tem gente que fala que buraco negro pode ser um portal para outro universo. Aquelas ideias de buraco de minhoca, por exemplo, vêm daí. Um buraco negro poderia estar conectado a outro ponto do espaço-tempo através de um túnel. E esse túnel permitiria atravessar distâncias enormes ou até mesmo ir para outro universo. Isso é mais especulativo, claro, mas está dentro da matemática de algumas soluções da relatividade geral. O problema é que para manter um buraco de minhoca aberto, você precisa de uma coisa chamada matéria exótica, que teria propriedades muito bizarras, tipo densidade negativa. E até agora isso nunca foi observado. Então, o buraco negro virou um campo de batalha teórico, onde as maiores mentes tentam resolver os maiores mistérios. É como se ele estivesse ali no meio do universo dizendo: vem aqui se você tiver coragem, porque eu vou te mostrar onde suas equações quebram. Ele é o bicho-papão da física, ao mesmo tempo um monstro e uma chave. Um monstro porque desafia tudo, e uma chave porque talvez ele seja a porta de entrada para uma nova revolução científica. E o mais doido de tudo é que por mais que a gente saiba dele, por mais que a gente veja os efeitos dele, o que tem lá dentro ainda é um dos maiores segredos do universo. E no fim das contas o buraco negro continua ali, silencioso, escondendo seus segredos. A gente viu, mediu, sentiu suas ondas, mas entender de verdade ainda falta. Talvez, ao decifrá-lo, a gente descubra mais sobre o próprio universo ou, quem sabe, sobre nós mesmos e nossos limites. O paradoxo dos gêmeos na relatividade. O que é? Como funciona? Deixa mais detalhado. Cara, o paradoxo dos gêmeos é um daqueles negócios que quando você ouve pela primeira vez parece ficção científica, parece que alguém tirou da cabeça só para confundir. Mas não, é real, é um resultado direto da teoria da relatividade restrita do Einstein. E o mais doido é que ele é totalmente lógico dentro dessa teoria, mas mesmo assim a primeira impressão que a gente tem é que tem alguma coisa errada ali, por isso chamam de paradoxo, né? Mas na verdade ele não é um paradoxo de verdade. Ele só parece estranho porque o nosso senso comum não está acostumado com a ideia de que o tempo pode passar diferente para duas pessoas dependendo da velocidade em que elas estão se movendo. Imagina o seguinte: dois irmãos gêmeos, nasceram no mesmo dia, mesma hora, tudo igual. Um deles decide ficar na Terra, viver a vida dele aqui tranquilo. O outro resolve embarcar numa nave espacial que vai viajar a uma velocidade próxima da luz, tipo 90%, 95%, até 99% da velocidade da luz. E aí a mágica começa. Segundo a teoria da relatividade, quanto mais rápido você se move,
mais devagar o tempo passa para você em relação a quem está parado. Isso é o que a gente chama de dilatação do tempo. Ou seja, o tempo para o irmão que está na nave vai passar mais devagar do que para o irmão que ficou na Terra. Beleza, até aí parece meio aceitável, mas aí vem a parte que confunde geral. Porque, do ponto de vista do irmão que está na nave, quem está se afastando é a Terra. Então ele poderia pensar, ué, não é o tempo do meu irmão que devia passar mais devagar? E é aí que o pessoal trava. Porque se os dois estão em movimento relativo, como que a gente decide quem está realmente envelhecendo mais? E é por isso que o negócio vira um paradoxo, porque parece que os dois deviam ver o outro envelhecendo devagar. Só que aí entra um detalhe crucial que resolve tudo, a aceleração. O irmão da nave, em algum momento, ele acelera para sair da Terra. Depois ele desacelera para parar em algum ponto distante. Depois ele acelera de novo para voltar. E quando chega perto da Terra, ele desacelera de novo. Ou seja, ele muda de referencial várias vezes. Já o irmão que ficou na Terra, ele ficou sempre no mesmo referencial, parado em relação à Terra, e isso quebra a simetria do problema. O irmão que viajou é quem sentiu a aceleração, é quem mudou de velocidade, mudou de direção. Ele é o único que pode dizer que foi e voltou. E essa mudança de referencial é o que explica, porque ele volta mais jovem, e não é pouco mais jovem não. Se a nave viajar a 999% da velocidade da luz, o tempo lá dentro vai passar tão devagar que enquanto se passam poucos anos para o irmão viajante, se passam décadas para o irmão da Terra. Tipo assim, o cara faz uma viagem de ida e volta que para ele durou 10 anos, mas quando ele volta o irmão que ficou já está com 80, 90 anos. Isso é bizarro, né? Mas é exatamente o que as equações mostram. O tempo é relativo, ele depende do movimento, e isso é uma das coisas mais contraintuitivas da física moderna. E o mais legal é que isso não é só uma história teórica, um experimento mental. Isso tem base firme na teoria da relatividade restrita, que já foi confirmada por dezenas de experimentos. A ideia central do paradoxo dos gêmeos é essa. Quando você coloca duas pessoas em trajetórias diferentes no espaço-tempo, com velocidades diferentes, o tempo não é mais o mesmo para elas. E isso é muito louco porque mexe com uma coisa que para a gente parece absoluta. A gente cresceu achando que o tempo é igual para todo mundo, que um segundo é um segundo em qualquer lugar. Mas não. Einstein mostrou que isso só é verdade se todo mundo estiver parado ou se movendo na mesma velocidade. E no caso dos gêmeos, o cara que viaja e volta, ele realmente viveu menos tempo. Não é que ele ficou congelado ou que foi uma ilusão. O relógio biológico dele, o coração, o cérebro, tudo funcionou mais devagar. Ele realmente teve menos experiências, menos tempo de vida, e o irmão da Terra envelheceu do jeito normal. Então, no final das contas, o paradoxo dos gêmeos é um jeito bem visual e impressionante de mostrar como o tempo não é essa coisa fixa que a gente pensa. Ele se dobra, se estica, depende de como você se move, e isso, cara, muda tudo. Muda a nossa noção de passado, presente e futuro, muda a ideia de simultaneidade e mostra que o universo, no fundo, é bem mais esquisito do que parece. Agora, para entender direitinho como que isso tudo funciona mesmo, a gente precisa olhar com mais cuidado para esse lance da relatividade do tempo, né? Porque assim, quando Einstein propôs a teoria da relatividade restrita, uma das grandes revoluções que ele trouxe foi exatamente essa ideia. O tempo não é absoluto. O tempo depende de como você está se movendo. E quanto mais rápido você se move em relação a outro observador, mais devagar o seu tempo passa em comparação com o tempo desse outro cara. E isso, embora pareça maluco, é consequência direta das equações que regem a relatividade. Aí entra a tal da dilatação temporal. E o que é isso, né? É o nome técnico para esse fenômeno onde o tempo desacelera para objetos que estão se movendo muito rápido em relação a um referencial. E esse efeito não aparece de forma perceptível em velocidades comuns, tipo andar de carro ou avião. Mas quando você se aproxima da velocidade da luz, esse efeito começa a ficar significativo, tipo, a ponto de você medir a diferença no relógio. E esse efeito é expresso numa fórmula que vem da transformação de Lorentz, que é a matemática que conecta um sistema de referência com outro que está se movendo a uma certa velocidade. A fórmula é simples, mas com implicações profundas. Ela diz que o tempo medido por quem está em movimento, chamado de tempo próprio, é menor do que o tempo medido por quem está em repouso. Ou seja, se você pega um relógio
e coloca ele dentro de uma nave que está viajando a uma fração altíssima da velocidade da luz, quando essa nave voltar e você comparar esse relógio com o que ficou parado na Terra, o relógio da nave vai ter contado menos tempo. É isso que acontece com o irmão viajante no paradoxo dos gêmeos. O tempo dele passa mais devagar porque ele está em movimento acelerado, em comparação com o irmão que ficou na Terra. Só que aí vem um detalhe que muita gente esquece: a aceleração. Porque não é só a velocidade constante que importa nesse caso. A aceleração é o ponto-chave que quebra a simetria entre os dois irmãos. Porque enquanto o gêmeo que ficou na Terra permaneceu sempre no mesmo referencial inercial, o que viajou teve que acelerar para sair da Terra, depois desacelerar para parar em algum ponto, inverter a direção, acelerar de novo na volta e, por fim, desacelerar de novo para pousar. Cada um desses momentos de aceleração muda o referencial dele. E é justamente isso que faz com que o tempo acumulado por ele seja menor no fim das contas. Então não adianta dizer, mas ele também podia achar que o outro estava em movimento. Não pode, porque ele experimentou aceleração, ele sentiu forças, mudanças de direção, variação de velocidade. Isso tira ele do referencial inercial. E só quem está em movimento retilíneo uniforme é que pode aplicar as transformações simétricas da relatividade restrita. Quando entra a aceleração, a conversa muda e aí a relatividade geral entra em cena, mesmo que por breves momentos. Essa diferença na passagem do tempo não é só um jogo matemático ou um exercício de ficção, é algo que a gente mede em laboratório. E o mais interessante é que esses efeitos foram previstos e depois confirmados experimentalmente com uma precisão absurda. O tempo realmente é elástico e ele se estica ou se contrai dependendo do movimento. O paradoxo dos gêmeos é só a ilustração mais famosa disso, mas o princípio é muito mais amplo. Toda vez que você muda de velocidade em relação a outra pessoa, você está mudando como o tempo age sobre você. E outra coisa curiosa é que a dilatação do tempo não depende de você perceber isso. Para o irmão da nave, o tempo está normal. Os batimentos cardíacos dele estão normais, o relógio dele está funcionando normalmente, ele não sente nada de diferente. É só quando ele compara com o irmão da Terra que a diferença aparece. Isso mostra como o tempo é algo relativo ao referencial e não uma coisa fixa que vale igual para todo mundo. É uma das ideias mais contraintuitivas da física, mas que está totalmente de acordo com o que a gente mede e observa. Então, a gente percebe que o paradoxo dos gêmeos não é paradoxo nenhum. Ele é um resultado natural da dilatação do tempo, que por sua vez é consequência direta das transformações de Lorentz e da própria estrutura do espaço-tempo como descrita pela relatividade. A aceleração vivida por um dos irmãos quebra a simetria e explica por que um envelhece menos que o outro. Não é mágica, não é enganação, é física funcionando no limite da velocidade. E é esse limite que muda tudo que a gente pensava que sabia sobre o tempo. Agora, o mais impressionante de tudo é que esse tal paradoxo dos gêmeos, que começou como uma ideia teórica, como um exercício de imaginação dentro da relatividade, ele acabou sendo confirmado, testado, medido na prática mesmo. Não do jeito espetacular de mandar um cara para perto da velocidade da luz e esperar ele voltar mais novo, claro, porque isso a gente ainda não consegue fazer, mas de outras formas, com experimentos que mostram que o tempo realmente desacelera quando você se move mais rápido. E um dos primeiros testes que colocaram isso à prova foi feito com relógios atômicos. Os caras pegaram dois relógios idênticos, extremamente precisos, colocaram um num avião voando ao redor da Terra e deixaram o outro parado num laboratório. Quando o avião voltou, eles compararam os dois relógios. E adivinha? O que estava no avião marcou um tempo levemente diferente do que ficou na Terra. E não foi erro, não foi falha. Foi exatamente o que a teoria previa. E isso não é detalhe pequeno, é uma diferença real. Tudo bem, é uma diferença minúscula, de frações de segundo, mas mostra que sim, o tempo muda com o movimento. E quanto mais rápido esse movimento, maior a diferença. Isso ficou ainda mais evidente quando começaram a colocar relógios em satélites, tipos do sistema GPS, porque aí, cara, você tem dois efeitos acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, os satélites estão se movendo rápido em relação à Terra, então o tempo deles passa mais devagar por causa da relatividade restrita. Mas do outro lado, eles estão mais longe da Terra,
onde a gravidade é mais fraca, e isso faz o tempo passar mais rápido, segundo a relatividade geral. Ou seja, duas relatividades brigando ali, uma puxando o tempo para desacelerar, outra puxando para acelerar. E no fim das contas, os engenheiros têm que ajustar os relógios dos satélites com uma precisão absurda para compensar esses efeitos. Se não fizessem isso, o GPS simplesmente não funcionaria direito. Imagina só, um erro de alguns microsegundos no tempo vira um erro de metros até quilômetros na posição. Então a relatividade, que parece coisa abstrata de livro, é aplicada todo dia quando você usa o celular para ver onde você está. Aquela setinha azul lá depende diretamente de uma teoria que diz que o tempo não é igual para todo mundo. Isso mostra como essas ideias estão embutidas no nosso cotidiano sem a gente nem perceber. A física relativística, que um dia foi vista como pura especulação, virou ferramenta essencial da vida moderna. Tem também o caso dos muons, que é outro exemplo muito bom. Muon é uma partícula instável que surge na atmosfera quando raios cósmicos batem nela. Ela tem uma vida útil curtíssima, tipo milionésimos de segundo. Se você calcular a distância que um muon devia percorrer antes de se desintegrar, considerando a velocidade dele e o tempo de vida, ele nem devia chegar ao solo. Mas a gente detecta esses muons aqui na Terra. Por quê? Porque do ponto de vista deles, o tempo está passando mais devagar. É a dilatação do tempo de novo. Então, no tempo deles, dá tempo sim de viajar até a superfície antes de desaparecerem. Ou seja, até as partículas subatômicas seguem as regras do paradoxo dos gêmeos. E isso tudo vai mostrando que a relatividade é uma descrição muito mais precisa do universo do que a física clássica. Em escalas normais, do dia a dia, você nem percebe, mas quando você começa a olhar para as coisas rápidas, para as velocidades altíssimas, para as partículas viajando perto da luz, aí você vê que o tempo se comporta de forma diferente. E isso tem implicações enormes, porque mostra que nossa noção de tempo absoluto, de relógio universal, ela não funciona. Cada observador tem o seu próprio tempo. E cada trajetória no espaço-tempo molda como esse tempo se comporta. Então, no fim das contas, o paradoxo dos gêmeos, ela é só uma porta de entrada para um mundo onde o tempo e o espaço estão entrelaçados, onde nada é fixo, nada é absoluto. É um exemplo que ajuda a gente a visualizar um universo que é muito mais flexível do que parecia. E o mais legal é isso. Ele não fica só no papel, ele está nos satélites, nos aviões, nas partículas da atmosfera, em todos os lugares onde o tempo se dobra, mesmo que um pouquinho está presente nos nossos cálculos, nas nossas medições, nos nossos dispositivos. O paradoxo dos gêmeos pode até parecer uma história de ficção, mas é pura realidade escrita nas leis do cosmos. No fim, o paradoxo dos gêmeos não é fantasia, é uma janela para o funcionamento real do universo. Ele mostra que o tempo não é absoluto, que cada trajetória molda sua própria contagem. E o mais incrível, tudo isso não é teoria distante, é parte da nossa vida, da nossa tecnologia, do nosso tempo. A equação de Drake e a chance de vida inteligente. O que é? Quais as chances de vida fora da Terra? Cara, tudo começa ali no começo da década de 1960, quando a galera começou a olhar para o céu e se perguntar de verdade, tipo com seriedade científica, se a gente está sozinho no universo, né? Não era mais só papo de ficção científica, nem viagem filosófica, era uma questão que dava para tentar responder com base em dados. E aí entra um cara chamado Frank Drake. Ele era um astrônomo americano que estava envolvido no primeiro esforço de escutar possíveis sinais de rádio vindos de civilizações extraterrestres. Isso lá no projeto OSMA, em 1960. E aí ele percebeu que para discutir de forma organizada a possibilidade de vida inteligente fora da Terra, a gente precisava de uma estrutura, precisava de uma maneira de colocar cada parte dessa dúvida em termos que a ciência pudesse, se não responder de imediato, pelo menos debater. Foi aí que ele criou a tal da equação de Drake. Mas olha só, isso não é uma equação no sentido tradicional, tipo uma fórmula que você bota os números e sai um resultado. Não é para isso que ela serve. O objetivo dela era abrir a discussão, mostrar quantas variáveis diferentes entram em jogo quando a gente tenta imaginar quantas civilizações tecnológicas podem existir na nossa galáxia com capacidade de comunicação
E aí, cara, ele pegou essa ideia e apresentou num encontro que ele mesmo ajudou a organizar em 1961, lá no Observatório de Green Bank. Esse encontro juntou alguns dos maiores nomes da época no assunto, incluindo Carl Sagan. Era basicamente uma galera que queria discutir o futuro da vida no universo. A equação é assim, parece complicado, né? Mas cada termo é uma coisa bem direta. O N é o número de civilizações com as quais a gente pode se comunicar. Aí vem o R, que é a taxa de formação de estrelas na galáxia. Isso aí a gente já consegue estimar com uma certa precisão hoje em dia. Depois vem o FP, que é a fração dessas estrelas que tem planetas. E, cara, esse é um termo que até pouco tempo atrás era pura especulação, mas agora com Kepler, com James Webb, a gente já sabe que planeta é o que mais tem por aí. Depois vem o NE, que é o número médio de planetas que podem sustentar vida em cada sistema estelar com planetas. Aí já começa a ficar mais difícil de estimar, porque não é só estar na zona habitável, tem toda uma complexidade envolvida. Aí entram os termos mais delicados, o FE, que é a fração desses planetas que realmente desenvolvem vida. Aí depois vem o Φ, que é a fração da vida que evolui para formas inteligentes. E em seguida o FC, que é a fração dessas formas inteligentes que desenvolvem tecnologia capaz de comunicação interestelar. E por fim o L, que é o tempo que as civilizações tecnológicas duram antes de desaparecer. Pode ser por guerra, desastre natural, colapso ecológico ou até por escolha própria. E esse último termo, o L, é talvez o mais incerto de todos, porque a gente só tem um exemplo que é a civilização humana e a gente nem sabe quanto tempo a nossa vai durar. Então, no fundo, o Drake estava dizendo o seguinte, olha, se você quer discutir vida inteligente no universo, tem que passar por todos esses filtros e dependendo dos valores que você coloca nesses termos, você pode chegar desde um universo fervilhando de civilizações até uma galáxia completamente silenciosa. E isso tudo, cara, partindo de uma fórmula simples. Mas é isso que é genial, porque ele pegou uma dúvida enorme, quase existencial, e quebrou ela em pedaços que dá para pensar de forma separada. Tipo, vamos estudar cada um desses termos, vamos ver o que já sabemos, o que ainda é puro chute, e o que a ciência pode fazer para descobrir. E mais do que isso, a equação de Drake virou uma ferramenta para guiar as pesquisas. Ela diz para a gente onde está o desconhecido, onde a gente tem que focar os esforços. Tipo, a gente já sabe bastante sobre formação de estrelas, está avançando rápido na parte de exoplanetas, mas a questão da vida, da inteligência, da tecnologia ainda é um abismo. E é isso que torna tudo tão fascinante, porque a equação não dá uma resposta pronta, ela levanta perguntas certas. E é aí que a ciência brilha, né? Quando ela mostra onde a gente tem que olhar e o que ainda precisa ser entendido. Então, quando você ouve falar de busca por vida fora da Terra, de sinais de rádio, de bioassinaturas em atmosferas, de exoplanetas, tudo isso está, de certa forma, conectado àquela equação que o Drake escreveu em 1961. Uma equação que não pretende resolver tudo, mas que serviu e ainda serve como mapa para quem quer tentar responder uma das maiores perguntas que o ser humano já fez. A gente está sozinho nesse universo imenso. Quando a gente começa a preencher os termos da equação de Drake com os dados que a ciência já conseguiu obter, o cenário muda bastante em comparação com a época em que o Drake propôs a equação. Lá em 1961, boa parte dos valores eram especulativos. Hoje, alguns deles já têm estimativas bem mais sólidas. Por exemplo, a taxa de formação de estrelas na galáxia, o R, já é algo que a gente conhece com certa confiança. A Via Láctea forma, em média, 1 ou 2 estrelas por ano. E esse número, por mais simples que pareça, já coloca a gente num universo que está constantemente criando novos sistemas estelares com potencial para ter planetas ao redor. O segundo fator, a fração dessas estrelas que tem planetas, que é o FP, era uma incógnita total nos anos 60. Hoje, com telescópios como Kepler, isso virou uma das maiores viradas de chave. A gente descobriu que praticamente todas as estrelas têm planetas. Não é exceção, é a regra. E mais, muitos desses planetas estão localizados em regiões que a gente chama de zona habitável, ou seja, nem muito quente, nem muito fria, com possibilidade de ter água líquida na superfície. Então, pelo menos nos primeiros termos da equação,
o universo está jogando a nosso favor. Agora, quando a gente chega no NIE, que é o número médio de planetas potencialmente habitáveis por sistema, aí começa a ficar mais sutil, porque não basta estar na zona habitável. Um planeta pode estar ali e ainda assim não ter condições de abrigar vida. Pode ter uma atmosfera tóxica, pode não ter campo magnético, pode ter instabilidade climática extrema, mas mesmo assim, os dados indicam que esse número não é baixo. Muitos sistemas têm pelo menos um planeta que no papel poderia suportar vida. Então, se a gente junta essas três primeiras variáveis, dá para dizer que o universo é fértil, é cheio de oportunidades, cheio de lugares que poderiam dar origem à vida. Só que aí, cara, a gente entra nos termos onde tudo ainda é mistério. A fração de planetas habitáveis que realmente desenvolvem vida, o FE, é completamente desconhecida. A gente só conhece um planeta com vida, a Terra. E isso é uma amostra estatística bem ruim, né? Não dá para tirar muita conclusão com um único exemplo. A gente não sabe se a vida surge fácil, tipo qualquer sopa de moléculas em condições favoráveis vai acabar gerando vida, ou se ela depende de uma série de fatores improváveis e combinados, o que tornaria a vida um evento extremamente raro. E esse é o primeiro gargalo sério na equação, porque se a vida for fácil, então o universo deve estar cheio de planetas com pelo menos organismos simples, mas se ela for difícil, então pode ser que a Terra seja uma anomalia. Aí o próximo ponto é mais delicado ainda, porque mesmo que a vida surja, ela precisa evoluir para formas inteligentes. Isso é o φ, a fração de vida que vira inteligência. E aqui a gente entra num debate complicado, porque a vida na Terra surgiu relativamente rápido, mas a inteligência demorou bilhões de anos. E por muito tempo a Terra foi dominada por vida simples. Então não dá para saber se inteligência é uma tendência natural ou se é um acaso. Pode ser que em muitos planetas a vida fique presa em formas microbianas sem nunca dar o salto para algo mais complexo. A gente não sabe se a inteligência é uma raridade ou uma consequência inevitável da evolução. E mesmo chegando na inteligência, ainda tem um próximo obstáculo: a tecnologia de comunicação. O FC é a fração de civilizações inteligentes que desenvolvem capacidade de se comunicar com o cosmos, e aqui entra muita coisa. Não é só ter inteligência, é ter interesse, é ter meios técnicos, é ter energia, é ter motivo para tentar contato. Tem civilizações que podem não ver sentido nisso, ou que podem não chegar a esse ponto antes de se autodestruírem, ou que simplesmente fiquem caladas. Então esse número pode ser bem menor do que a gente imagina, pode ter muita vida inteligente que nunca manda sinal nenhum. Por fim, vem o termo mais trágico e mais importante de todos, o L, o tempo de vida dessas civilizações tecnológicas. Porque não adianta só existir, tem que durar, tem que estar ativo enquanto a gente também está. E se essas civilizações têm vidas curtas por colapso ambiental, guerra, inteligência artificial fora de controle, ou qualquer outro motivo, a chance de duas delas existirem ao mesmo tempo diminui muito, mesmo que surjam muitas. Se todas durarem pouco, o silêncio do universo pode ser explicado. A equação de Drake, nesse sentido, mostra que o tempo é tão importante quanto o espaço. Não basta ter vizinhos, tem que ter vizinhos vivos agora. Então a chance de vida inteligente fora da Terra depende totalmente de onde a gente puxa os números. Se você for otimista, o universo está cheio de civilizações e a gente só precisa escutar no canal certo. Se for pessimista, pode ser que sejamos uma exceção rara, uma anomalia entre bilhões de planetas. A equação não responde à pergunta, mas ela escancara onde estão as maiores dúvidas. E o mais impressionante é perceber que, com todos os avanços da ciência, a gente ainda só arranhou a superfície dessas questões. A grande pergunta que começa a surgir quando você olha para a equação de Drake e percebe que ela pode apontar para dezenas, centenas, até milhares de civilizações tecnológicas na galáxia é, tá? E onde é que está todo mundo? Por quê? Se o universo é tão fértil, se tem tanto planeta, tanta chance, tanta civilização possível, por que a gente não vê ninguém? Essa pergunta tem nome e foi feita por Enrico Fermi lá nos anos 1950. Numa conversa de almoço meio casual com outros físicos, ele olhou para o céu, pensou nas escalas de tempo e espaço e falou: se o universo é tão antigo e tão grande, por que ele parece tão silencioso? Esse questionamento virou o que a gente chama hoje de paradoxo de Fermi. E ele não é um paradoxo no sentido matemático, mas sim uma grande contradição entre a expectativa e a realidade. Porque
Se a equação de Drake estiver certa, se os valores forem altos, então civilizações tecnológicas deveriam ser comuns e, mais do que isso, elas deveriam ter surgido há milhões até bilhões de anos antes da nossa. Então, por que a gente não vê nenhum sinal, nenhuma sonda, nenhum ruído, nada? A galáxia devia estar cheia de marcas dessas civilizações. Mas não está, ou pelo menos a gente não consegue detectar. Aí surgem várias hipóteses. Uma das mais fortes é a da autodestruição, ou seja, civilizações tecnológicas teriam uma tendência a se destruir pouco tempo depois de atingir a capacidade de comunicação interestelar. Pode ser guerra nuclear, colapso ambiental, colapso econômico, inteligência artificial descontrolada. Os motivos são muitos. E se isso for verdade, o tal L da equação de Drake, aquele tempo de vida das civilizações, seria muito pequeno. Isso faria com que a chance de duas civilizações existirem ao mesmo tempo e conseguirem se comunicar fosse baixíssima. Seria como duas pessoas gritando na floresta, mas em horários diferentes. Ninguém ouve ninguém. Outra possibilidade é a do isolamento proposital. Civilizações mais avançadas poderiam simplesmente não querer contato. Talvez por medo, talvez por ética, talvez por simples falta de interesse. Pode ser que o universo funcione como uma reserva natural, onde as civilizações mais velhas observam as mais novas sem interferir, como se a Terra fosse parte de um experimento. Isso é o que alguns chamam de hipótese do zoológico. A gente seria como um animal num parque, sem saber que está sendo observado. E por isso não detectamos ninguém, porque ninguém quer ser detectado. Também tem a hipótese do tempo errado. A galáxia tem bilhões de anos. Pode ser que civilizações tenham existido, mas muito antes da nossa. E pode ser que outras ainda estejam por vir. A gente estaria numa espécie de intervalo cósmico num momento onde ninguém mais está ativo. E aí, mesmo que a equação de Drake indique muitos N, a janela de existência dessas civilizações pode não se sobrepor. É um problema de sincronia. A vida inteligente pode ser rara e breve, espalhada em pontos diferentes do tempo. Ainda tem o problema da distância e da tecnologia. Mesmo que existam civilizações por aí, elas podem estar tão longe que qualquer sinal que mandem demora milhares de anos para chegar. E pode ser que esses sinais sejam fracos demais para a gente captar, ou que estejam em frequências que a gente nem está monitorando, ou que usem formas de comunicação que a gente ainda nem conhece. Pode ser que estejam falando com a gente, mas a gente nem saiba como escutar. É como tentar ouvir uma música de rádio AM com um receptor de FM e, claro, tem a possibilidade que ninguém gosta, mas que precisa ser considerada. Pode ser que a equação de Drake esteja superestimando tudo. Pode ser que a vida seja muito mais rara do que imaginamos, que a Terra realmente seja uma exceção, que a vida, a inteligência, a tecnologia, tudo isso tenha acontecido aqui de forma tão específica e improvável que a chance de repetir seja quase nula. Isso não quer dizer que estamos sozinhos para sempre, mas pode significar que somos os primeiros, ou os únicos por enquanto. Isso dá uma sensação de vazio, mas também de responsabilidade absurda. O paradoxo de Fermi não nega a equação de Drake, ele apenas desafia a gente a olhar para ela com mais cuidado, a refletir sobre cada variável, sobre cada etapa da vida inteligente e sobre como o silêncio do universo, esse silêncio profundo e constante, talvez esteja nos dizendo alguma coisa, talvez seja um alerta, ou talvez seja só a espera pelo primeiro aceno. A equação aponta caminhos, o paradoxo mostra que, por enquanto, esses caminhos ainda estão vazios. A gente olha para o céu esperando por uma resposta, mas às vezes o que vem de volta é só o eco da nossa própria pergunta. Como funciona a radiação cósmica de fundo? O que seria esse eco do Big Bang e o que poderia existir antes disso? Cara, a história da radiação cósmica de fundo é uma das coisas mais legais da cosmologia, porque mostra como um detalhe que parecia insignificante virou uma das maiores evidências de que o universo teve um começo. Lá no início do século XX, quando o pessoal começou a estudar as galáxias e percebeu que quase todas estavam se afastando da gente, surgiu a ideia de que o universo estava se expandindo. Isso já foi um choque, porque até então se pensava num universo eterno, estático, mas com as observações do Hubble, a expansão ficou clara. E se o universo está se expandindo, então, voltando no tempo, ele já foi muito mais denso e muito mais quente. A partir disso, surgiu a hipótese do Big Bang. A ideia de que o universo começou num estado extremamente quente
e denso, e foi se expandindo desde então. E essa ideia foi ganhando força, mas ainda precisava de evidências mais concretas. Aí, alguns físicos começaram a pensar: se o universo começou quente, então ele deve ter deixado algum vestígio dessa temperatura no espaço. Tipo uma luz antiga, uma radiação residual que ficou vagando por aí desde o início. Essa radiação teria sido emitida quando o universo esfriou o suficiente para formar os primeiros átomos, o que aconteceu por volta de 380 mil anos depois do Big Bang. Nessa época, o universo deixou de ser uma sopa opaca de partículas carregadas e se tornou transparente, porque os elétrons se juntaram aos prótons formando átomos neutros. E a luz que estava presa nessa sopa finalmente conseguiu viajar livremente. Essa luz é a tal radiação cósmica de fundo. Só que, como o universo continuou se expandindo desde então, essa radiação foi esticando junto com o espaço, ficando cada vez mais fria, até chegar na temperatura que ela tem hoje, que é de cerca de 2,7 Kelvin, ou seja, quase zero absoluto. O mais incrível é que essa radiação já tinha sido prevista por cientistas como George Gamow, Ralph Alpher e Robert Herman ainda nos anos 1940. Eles calcularam que se o Big Bang tivesse mesmo acontecido, deveria haver uma radiação remanescente permeando o universo, fria, mas detectável. Só que por muito tempo ninguém procurou por ela com seriedade. Até que, nos anos 1960, dois engenheiros de telecomunicações, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam trabalhando numa antena gigante para captar sinais de satélite. E eles começaram a perceber um ruído estranho, um chiado que não importava para onde eles apontavam a antena. O sinal continuava lá. Eles tentaram de tudo para eliminar o ruído, até tiraram cocô de pombo de dentro da antena, achando que era aquilo. Mas nada funcionava. O que eles não sabiam é que do outro lado da cidade tinha um grupo de físicos em Princeton, justamente tentando encontrar aquela radiação que tinha sido prevista décadas antes. Quando os dois grupos se encontraram e trocaram informações, perceberam que o ruído que o Penzias e o Wilson estavam tentando eliminar era, na verdade, o que os físicos estavam procurando. Era a radiação cósmica de fundo. Sem querer, eles tinham feito uma das maiores descobertas da história da cosmologia. E detalhe, eles nem estavam procurando por isso. Essa radiação é como uma fotografia do universo bebê. Ela mostra o universo como ele era quando tinha só 380 mil anos de idade. Um retrato das condições daquela época. E, quando a gente observa essa radiação com telescópios como o COBE, o WMAP ou o mais recente, o Planck, a gente vê que ela não é completamente uniforme. Ela tem pequenas variações de temperatura, mínimas mesmo, da ordem de milionésimos de grau. Mas essas pequenas flutuações são fundamentais, porque elas mostram as sementes da estrutura do universo atual. Foi a partir dessas irregularidades que se formaram as galáxias, as estrelas, os planetas, tudo. Então, além de ser uma evidência fortíssima do Big Bang, a radiação cósmica de fundo é uma ferramenta que permite estudar a história do universo com detalhes incríveis. A distribuição dela no céu mostra como era a densidade da matéria, como a gravidade começou a puxar as coisas, como a expansão aconteceu. É como se o universo tivesse deixado um registro da sua infância e a gente tivesse finalmente aprendido a ler esse registro. E tudo isso porque dois engenheiros estavam tentando limpar um chiado de uma antena, o universo inteiro falando com a gente desde o começo dos tempos, né? E o som disso tudo era aquele ruído fraco, constante, vindo de todas as direções do céu. Um verdadeiro eco do nascimento do cosmos. Quando a gente escuta que a radiação cósmica de fundo é o eco do Big Bang, parece uma metáfora bonita, mas ela é mais literal do que muita gente imagina. Por quê? O que acontece é o seguinte: o universo primitivo, logo após o Big Bang, era uma sopa densa e quente, cheia de partículas em colisão constante. Era como um nevoeiro de fótons, elétrons e prótons, tudo misturado, tudo vibrando, tudo interagindo. Nessa fase, a luz não conseguia viajar livremente. Ela era constantemente absorvida e reemitida pelas partículas carregadas. Era como estar dentro de uma nuvem opaca,
onde você não enxerga nada porque a luz não consegue sair. Mas aí, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, a temperatura do universo caiu o suficiente para que os elétrons se juntassem aos prótons, formando os primeiros átomos de hidrogênio. Isso foi um evento gigantesco, chamado de recombinação. A partir desse momento, a luz ficou livre para viajar. Os fótons, que antes viviam presos naquele nevoeiro, agora começaram a se mover em linha reta pelo espaço, e essa primeira luz livre, essa primeira radiação liberada pelo universo, é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Ela é literalmente a primeira luz que o universo deixou escapar. Essa radiação, no momento em que foi emitida, tinha uma temperatura de mais ou menos 3.000 Kelvin, ou seja, uma luz visível amarelada como a de uma lâmpada incandescente. Só que o universo continuou se expandindo e, com isso, o comprimento de onda dessa luz também foi esticado. O que era visível foi se transformando em infravermelho, depois em micro-ondas. E hoje, o que a gente detecta é essa radiação fria com temperatura de 2,7 Kelvin que preenche todo o céu. Isso é a radiação cósmica de fundo, um eco real da luz mais antiga que existe, e ela vem de todas as direções. Não importa onde você aponte seu telescópio, essa radiação está lá uniforme, constante, cobrindo todo o universo. Isso porque, como o universo era homogêneo e isotrópico nessa fase, essa luz foi emitida por todos os lados ao mesmo tempo. Então, quando a gente observa esse fundo de micro-ondas, é como se estivesse olhando para uma casca esférica distante de onde partiu essa luz. E como a luz leva tempo para viajar, a gente está vendo esse momento de 8 bilhões de anos atrás, congelado no tempo. A importância disso é absurda, porque essa radiação é uma cápsula do tempo. Ela guarda informações sobre como era o universo antes de qualquer estrela, antes de qualquer galáxia, antes de qualquer estrutura e mais. Ela carrega as pequenas variações de densidade que serviram de sementes para tudo que veio depois. As flutuações que a gente vê na temperatura dessa radiação indicam onde a matéria estava um pouquinho mais concentrada. E esses pontinhos mais densos acabaram colapsando gravitacionalmente, virando galáxias, aglomerados, planetas, tudo. E o mais interessante é que a radiação cósmica de fundo não é só uma fotografia do passado, ela é uma ferramenta de medição, porque a maneira como essas flutuações estão distribuídas no céu depende das propriedades do universo, da quantidade de matéria escura, da quantidade de energia escura, da curvatura do espaço, da taxa de expansão. Cada coisinha que a gente mede nela é uma peça do quebra-cabeça cósmico. Os cientistas usam essas informações para calcular a idade do universo, o seu conteúdo energético e até prever como ele vai evoluir no futuro. É como se o universo tivesse deixado uma assinatura digital de seu nascimento e essa assinatura está lá flutuando em micro-ondas, atravessando o cosmos desde sempre. E o mais fascinante é pensar que essa radiação não foi emitida por algo externo, mas pelo próprio tecido do espaço-tempo no momento em que ele ficou transparente. Ela não vem de uma estrela nem de uma galáxia, mas do próprio universo, como se fosse a luz da sala se acendendo pela primeira vez. E essa luz que hoje chega para a gente como um sopro gelado, fraco, quase imperceptível, ainda é uma das fontes mais confiáveis de informação sobre as origens do cosmos. Ela não só confirma que o universo teve um começo, como também revela detalhes de como esse começo foi. Então, chamar a radiação cósmica de fundo de eco do Big Bang é quase uma descrição literal. É o som da criação, não no sentido sonoro, mas no sentido de vibração, de energia remanescente. Um sinal que resistiu a 8 bilhões de anos de expansão, esfriamento, formação de estrelas e evolução. Só para chegar até aqui para contar para a gente a história do universo. A pergunta sobre o que existia antes do Big Bang é uma das mais provocadoras que a gente pode fazer, mas também uma das mais difíceis de responder, porque quando a gente fala antes, a gente já está pressupondo que o tempo existia, né? Só que o próprio conceito de tempo, tal como a gente entende, pode ter começado ali no próprio Big Bang. Isso já muda tudo. O que a relatividade geral diz é que o espaço e o tempo são parte de uma mesma estrutura, o espaço-tempo. E no modelo padrão do Big Bang, essa estrutura começou naquele instante inicial. Ou seja, perguntar o que havia antes pode ser como perguntar o que tem ao norte do Polo Norte.
A própria pergunta pode não fazer sentido, mas claro, a gente é teimoso e os cientistas também são. A física teórica não para aí. Tem gente tentando extrapolar, tentando esticar as teorias para além do ponto onde a relatividade quebra, porque ali, naquele instante inicial, a densidade era infinita, a temperatura era infinita e a gravidade se mistura com a mecânica quântica de um jeito que a gente ainda não sabe resolver. É o que a gente chama de singularidade. Um ponto onde nossas equações deixam de funcionar. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa de uma teoria que una a gravidade com a mecânica quântica, e aí entra uma série de propostas diferentes, cada uma mais intrigante que a outra. Uma das ideias mais conhecidas é a do universo cíclico. Nessa visão, o Big Bang não foi o começo de tudo, mas só uma fase de um ciclo eterno de expansão e contração. O universo teria nascido, se expandido, depois colapsado num Big Crunch, e desse colapso teria surgido um novo Big Bang reiniciando o ciclo. Isso teria acontecido infinitas vezes e o nosso universo seria apenas uma das muitas fases desse processo. Essa ideia ainda tem muita dificuldade de sustentar com os dados atuais, principalmente por causa da aceleração da expansão que a gente observa hoje. Mas ela permanece como uma hipótese válida dentro de certos modelos teóricos. Outra proposta interessante é a do multiverso. A ideia aqui é que o nosso universo ele é só uma bolha dentro de um oceano muito maior de universos. E esses universos surgiriam de processos como inflação cósmica eterna, onde regiões do espaço continuam inflando indefinidamente, mas de vez em quando uma bolha para de inflar e vira um universo como o nosso. Nesse cenário, não só haveria algo antes do Big Bang, como haveria um fora do nosso universo. Só que esse fora não é no sentido espacial que a gente entende, é um conceito mais abstrato, é outro conjunto de leis físicas, outra realidade com suas próprias regras. Também tem modelos baseados em gravidade quântica que tentam resolver a singularidade do Big Bang. Um dos mais falados é o da gravidade quântica em loop. Nesse modelo, em vez de uma singularidade infinita, o universo atinge um ponto de densidade máxima e depois sofre um rebote. Ou seja, antes do nosso Big Bang, teria havido um universo anterior, que colapsou até esse ponto crítico e depois deu origem ao nosso. É o que chamam de Big Bounce. E o mais curioso é que alguns cientistas estão tentando encontrar sinais desse universo anterior na radiação cósmica de fundo. Seriam pequenas anomalias, pequenos padrões, que poderiam indicar que houve um universo antes do nosso. Tem ainda ideias ainda mais radicais. Algumas propostas dizem que o tempo é uma ilusão, ou que ele emerge de algo mais fundamental. Nesses modelos, não faria sentido perguntar o que veio antes, porque o tempo, como a gente conhece, é só uma consequência de processos mais profundos que ainda não entendemos. É como se o tempo fosse um efeito colateral de uma estrutura mais básica do universo. E se for assim, então o Big Bang seria simplesmente a borda observável do que podemos acessar. E o que está fora disso pode ser inacessível para sempre. Mas aí vem a parte mais instigante. A radiação cósmica de fundo pode, em teoria, conter pistas sobre isso tudo, porque ela é a luz mais antiga que a gente consegue observar. E se algo do universo anterior ou de uma fase antes do Big Bang deixou alguma marca, é nessa radiação que a gente pode encontrar. Por isso tem gente vasculhando esses dados com algoritmos sofisticados, tentando achar padrões que não se explicam só com um modelo padrão. Ainda não encontraram nada conclusivo, mas só o fato dessa busca estar em andamento já mostra como a pergunta: o que havia antes do Big Bang? Não foi descartada pela ciência. Ela foi apenas deslocada para o campo onde as respostas exigem outra física, um outro jeito de ver o universo. Porque talvez o que veio antes do começo ainda esteja sussurrando em algum canto do espaço e a gente só precisa aprender a ouvir. Porque o vácuo não é realmente vazio. Mesmo nada do espaço tem flutuações quânticas e energia, o chamado vácuo quântico. Explique o mais detalhado possível, principalmente as descobertas recentes. Ótimo tema, cara. Quando a gente fala em vácuo, a primeira coisa que vem na cabeça é o nada. Tipo, um espaço completamente vazio, sem partículas, sem átomos, sem luz, sem som, absolutamente nada.
E essa ideia até funciona num contexto mais clássico, tipo na física newtoniana, você tira o ar de uma câmara, fecha ela ali, pronto, você tem um vácuo. Mas quando você entra no mundo quântico, essa noção de nada muda completamente. Porque no nível mais fundamental da realidade, mesmo que a gente chama de vácuo, não é realmente vazio. Ele é cheio de coisa acontecendo o tempo todo, só que de um jeito que desafia completamente a nossa intuição. Na mecânica quântica, e mais ainda na teoria quântica de campos, o vácuo não é o nada. Ele é o estado de menor energia possível, sim, mas isso não quer dizer que nada esteja acontecendo ali, pelo contrário. Ele é um caldeirão fervendo de flutuações quânticas, de partículas e antipartículas surgindo e desaparecendo o tempo todo. E isso não é só uma ideia teórica, não é viagem. É consequência direta do princípio da incerteza de Heisenberg. Aquele mesmo que diz que você não pode conhecer ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula com precisão infinita, esse princípio também vale para energia e tempo. Então, por intervalos curtíssimos, você pode pegar emprestado uma certa quantidade de energia e criar partículas virtuais, desde que você devolva logo em seguida. E é isso que acontece no vácuo quântico. Essas partículas virtuais não são como as partículas normais que a gente detecta em aceleradores. Elas não existem por tempo suficiente para serem medidas diretamente, mas elas influenciam o ambiente ao redor. Elas afetam a energia, afetam campos, afetam até a força entre objetos. O próprio espaço entre duas placas metálicas muito próximas, por exemplo, sofre um empurrãozinho por causa dessas flutuações do vácuo. É o famoso efeito Casimir. E isso mostra que o vácuo, mesmo vazio, tem propriedades físicas reais. Ele exerce forças, altera estados, tem energia, e essa energia, inclusive, é o que a gente chama de energia do ponto zero. Mesmo que você resfrie um sistema até o zero absoluto, onde, teoricamente, nenhuma partícula devia se mexer, ainda assim vai ter uma vibração mínima, um restinho de energia. Isso é a zero point energy. Ela é o sinal de que o vácuo quântico não para nunca. Ele está sempre ali, em atividade constante. Por mais que tudo pareça absolutamente quieto do ponto de vista clássico, é como se o universo tivesse uma pulsação invisível. Mesmo nos lugares mais escuros, mais frios, mais vazios. E quando a gente leva essa ideia para o campo da teoria quântica de campos, aí a coisa explode. Porque nessa teoria, cada partícula é uma excitação de um campo fundamental que permeia todo o espaço, o campo do elétron, o campo do fóton, o campo do quark. Tudo isso existe o tempo todo, mesmo quando não tem nenhuma partícula presente. O vácuo é o estado onde esses campos estão em sua menor energia, mas eles ainda têm uma estrutura, ainda têm atividade. E isso significa que o vácuo em si tem um papel dinâmico na realidade. Ele não é o palco onde a física acontece, ele é parte do elenco. Inclusive, o próprio bóson de Higgs, que foi descoberto no LHC, tem a ver com isso, porque o campo de Higgs também permeia todo o universo, e é o vácuo desse campo que dá massa para as partículas. A massa do elétron, por exemplo, não é uma propriedade dele sozinho, mas da interação dele com o campo de Higgs no vácuo. Então, o que a gente chama de vácuo é, na verdade, um ambiente cheio de estruturas invisíveis, que moldam a física como a gente conhece. O vácuo tem textura, tem comportamento, tem efeitos mensuráveis. E o mais doido de tudo é que, mesmo com essa visão toda sofisticada, a gente ainda não entende completamente o que é essa energia do vácuo. Porque se você pega as equações da física quântica e calcula a densidade de energia do vácuo, você chega num valor gigantesco, tipo 120 ordens de magnitude maior do que o que a gente observa no universo real. É o que os físicos chamam de o pior cálculo teórico da história, porque ele simplesmente não bate com a realidade. E isso mostra que, por mais que a gente tenha avançado, ainda tem muita coisa escondida nesse nada que a gente achava que conhecia. Então, no fim das contas, o vácuo é tudo, menos vazio. Ele é um oceano invisível de atividade, um campo de possibilidades borbulhando o tempo todo. Ele não é um pano de fundo neutro, ele é um dos protagonistas da história. E a cada descoberta, a gente percebe que entender o vácuo pode ser a chave para entender o próprio universo. Porque se até o nada está cheio de alguma coisa, imagina o que mais pode estar escondido nas dobras da realidade. Agora que a gente já entendeu que o vácuo não é vazio de verdade, que ele é esse caldeirão de atividade quântica mesmo, quando parece que nada está acontecendo,
A pergunta natural é: como a gente sabe disso? Como que essas flutuações quânticas, essas partículas virtuais que aparecem e somem tão rápido que não podem ser detectadas diretamente, conseguem deixar rastros no mundo real? E é aí que entra uma das partes mais fascinantes dessa história. Os efeitos físicos mensuráveis do vácuo quântico, porque sim, a gente consegue ver, sentir, medir as consequências dessa atividade invisível que rola o tempo todo no espaço aparentemente vazio. Um dos primeiros indícios experimentais disso foi o chamado deslocamento de Lamb, ou Lamb Shift. Isso foi observado em 1947 por Willis Lamb, quando ele estava estudando o espectro do átomo de hidrogênio com uma precisão altíssima. Ele percebeu que dois níveis de energia, que teoricamente deveriam ser iguais, na prática estavam ligeiramente diferentes. E essa diferença, esse pequeno desvio, foi explicado como sendo o efeito das flutuações do vácuo. As partículas virtuais do vácuo estavam interagindo com o elétron do átomo de hidrogênio, modificando sutilmente a energia dele. Isso já foi um baita choque, porque provava que o vácuo podia alterar a realidade até dentro do próprio átomo. Outro experimento clássico que mostra o poder do vácuo é o efeito Casimir. Esse aí é ainda mais visual. Imagina duas placas metálicas colocadas bem pertinho uma da outra, quase encostando, mas ainda com um espacinho entre elas. No vácuo, tá, nada entre elas. Mas mesmo assim, essas placas começam a se atrair, sem nenhuma carga elétrica, sem nenhum campo magnético, só por estarem ali no vácuo. O que acontece é que as flutuações quânticas do campo eletromagnético são limitadas entre as placas, por causa do espaço restrito, enquanto fora das placas o campo pode vibrar com mais liberdade. E essa diferença cria uma pressão do lado de fora que empurra as placas uma contra a outra. Isso é medido em laboratório com precisão absurda, um efeito real, físico, causado pelas flutuações do que a gente chama de nada. Esses efeitos também aparecem em tecnologias que envolvem altíssima precisão, por exemplo, nos detectores de ondas gravitacionais, como o LIGO. Os espelhos usados ali são tão sensíveis que as flutuações do vácuo afetam eles. O movimento das partículas virtuais pode exercer pequenas forças nos espelhos, gerando um ruído que precisa ser levado em conta nas medições. Ou seja, o vácuo quântico não é só uma curiosidade teórica. Ele entra nos cálculos de engenharia, ele afeta equipamentos, ele é parte do mundo real. E tem mais. Essas flutuações do vácuo também têm um papel importante em fenômenos como a emissão espontânea de luz por átomos excitados. Um elétron, num estado mais energético dentro do átomo, pode decair e emitir um fóton, mesmo sem nenhuma perturbação externa. Esse decaimento espontâneo, em parte, é induzido pelas próprias flutuações do vácuo. É como se o vácuo estivesse constantemente cutucando o sistema, causando pequenas instabilidades que levam a transições de energia. A emissão de luz no escuro, aquela fluorescência que parece surgir do nada, tem um dedinho do vácuo quântico ali também. E tem um efeito ainda mais intrigante que está sendo investigado agora, chamado polarização do vácuo. É a ideia de que em campos elétricos ou magnéticos extremamente intensos, o próprio vácuo pode se comportar como se fosse um meio óptico, ou seja, ele pode dobrar a luz como se fosse uma lente, isso porque os pares de partículas virtuais são momentaneamente separados e influenciados pelo campo, alterando a propagação da luz. Em situações muito extremas, como perto de estrelas de nêutrons ou em experimentos com lasers ultra intensos, esse efeito pode começar a aparecer, e a detecção direta disso seria mais uma prova concreta de que o vácuo é uma entidade ativa e dinâmica. A física de partículas também depende desse comportamento do vácuo. Quando os físicos fazem colisões de alta energia em aceleradores como o LHC, as partículas resultantes das colisões não vêm só da energia das partículas iniciais, elas também vêm das flutuações do vácuo, que se manifestam durante o processo. E por isso, entender bem o que acontece no vácuo é crucial para interpretar os dados de experimentos, inclusive muitos dos cálculos da eletrodinâmica quântica, que é uma das teorias mais precisas que a gente tem, só funcionam direito por causa dessas correções vindas do vácuo. Então, quando a gente fala que o vácuo quântico tem efeitos físicos, não é exagero. Ele influencia átomos, campos, forças, até o comportamento da luz. Ele cria forças que empurram placas metálicas,
Ele altera o tempo de vida de partículas. Ele aparece no laboratório, nos detectores, nos cálculos. É uma entidade real, presente, ativa. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando o espaço parece estar em branco, o vácuo está lá agindo, vibrando, interferindo. O nada, na verdade, é tudo menos inerte. Agora entra a parte mais instigante de tudo isso. As descobertas recentes e as aplicações que a gente está começando a vislumbrar com esse entendimento mais profundo do vácuo quântico. Porque não é só teoria, não é só um conceito elegante da física moderna. O vácuo quântico está começando a ser manipulado, controlado, até mesmo engenheirado em laboratório. E isso abre portas para um monte de coisa que até pouco tempo atrás parecia ficção científica. O vácuo virou matéria-prima. E isso é uma virada absurda na forma como a gente encara a realidade. Para começar, teve uma descoberta recente que deixou a comunidade científica de cabelo em pé. Depois de 50 anos da previsão teórica, cientistas conseguiram observar pela primeira vez um fenômeno conhecido como superradiância induzida pelo vácuo. Isso foi feito em sistemas controlados com átomos altamente resfriados e cavidades eletromagnéticas. O que os pesquisadores viram foi que, mesmo quando não havia fótons reais presentes, a interação dos átomos com as flutuações do vácuo fez surgir um comportamento coletivo, como se os átomos tivessem sido acordados por esse nada pulsante. É como se o próprio vácuo estivesse organizando a dança. Isso não é só elegante, é o tipo de coisa que pode levar a novos tipos de lasers, sensores e até formas de controle da luz em níveis quânticos. E a coisa não para aí. Outro campo que está ganhando força é o das cavidades quânticas de vácuo com propriedade espiral, ou seja, cavidades onde o vácuo reage de forma diferente para movimentos com direções opostas. É como se ele tivesse um giro preferencial. Isso é muito importante porque pode levar à criação de materiais com respostas assimétricas à luz, permitindo manipulação quântica de campos eletromagnéticos com precisão sem precedentes. Esses sistemas estão sendo explorados com a ideia de criar plataformas de computação quântica mais robustas, onde o próprio vácuo ajuda a proteger os estados de informação contra ruídos externos. Tem também os experimentos que mostram como certos materiais, quando colocados dentro de cavidades eletromagnéticas, se comportam de forma completamente diferente do que se esperava. Eles chamam isso de materiais vestidos ou dressados pelo vácuo. É como se o campo de vácuo ao redor mudasse as propriedades do material. Isso pode abrir caminho para novos tipos de supercondutividade, por exemplo, ou materiais com refratividade negativa, aqueles que dobram a luz no sentido oposto ao que a gente esperaria. E tudo isso surgindo da manipulação do nada, do próprio pano de fundo quântico da realidade. E aí vem uma das propostas mais ousadas: a ideia de extrair energia do vácuo. Isso ainda é muito especulativo, está longe de ser algo prático, mas já existe um programa dentro da DARPA, Agência de Projetos Avançados dos Estados Unidos, chamado ARRIV, que está investigando justamente isso. O nome do programa é Aplicações Resultantes de Novas Percepções sobre Engenharia do Vácuo. Eles estão tentando entender se dá para modificar o estado quântico do vácuo de tal maneira que se crie um diferencial de energia útil. É como tentar fazer o próprio vácuo trabalhar para você, sem violar as leis da física. É como se, ao controlar o ruído quântico, a gente pudesse abrir uma nova fonte de energia, algo que seria revolucionário em todos os sentidos. Inclusive, isso se conecta com uma ideia ainda mais ousada que alguns teóricos andam discutindo, que a gravidade pode ser uma consequência das flutuações do vácuo em escala macroscópica. Tem gente propondo que o espaço-tempo curvado que a gente vê na relatividade pode ser, na verdade, um efeito coletivo do comportamento do vácuo em larga escala, tipo um efeito emergente. Como se a própria estrutura do universo surgisse das propriedades do vácuo quântico. Se isso for verdade, então entender e manipular o vácuo pode significar entender a própria base da realidade e talvez até abrir caminho para formas de propulsão exótica ou comunicações que usam a estrutura do espaço de um jeito que a gente ainda nem imagina, ou seja, o vácuo deixou de ser um simples estado de repouso. Ele virou um meio de experimentação, um laboratório em si mesmo, um campo de possibilidades que vai muito além da ausência de matéria. E tudo isso está acontecendo agora em tempo real, nos laboratórios, nos aceleradores, nas cavidades de luz e nos circuitos quânticos.
A gente está começando a tocar o que antes era intocável e a engenharia do vácuo, que parecia coisa de ficção, virou um dos novos frontiers da ciência moderna. Porque se até o nada pode ser moldado, o que mais será que ainda dá para construir a partir dele?